Boa noite, Cristinápolis. Estamos aqui mais uma vez. Hoje estamos entrevistando. Boa noite, Cristinápolis. Estamos entrevistando o nosso amigo conterrâneo, o Anderson Góes. Ele que irá nos falar um pouco sobre a sua vida, a sua trajetória de vida. Boa noite, Anderson. E aí, o que você tem a nos dizer? Boa noite, Rose, do Bolo é Grande. Aqui quem está falando, boa noite aos telespectadores, é o professor Anderson. Então, vou contar um pouco sobre o enredo da minha vida, né? Uma história de minha vida. Eu sou professor, eu sou natural de Estância, mas vivi toda a minha vida em Cristinápolis. Sou filho do saudoso finado Nélio da Carroça e de Dona Joana. Venho de uma família humilde, com bastantes irmãos, e por meio da educação eu me tornei professor e me tornei advogado. Tenho como exemplo em minha vida o meu pai, que já faleceu, a minha mãe, que são pessoas decentes e pessoas honestas na sociedade, que tem bastante valor e respeito moral dentro da população. Muito bem. Inclusive, eu sei um pouco até da sua vida, né? Nós morávamos aqui no Arraial e todo mundo era amigo e até hoje, graças a Deus, né? Eu conheço toda a sua vida e você realmente é uma pessoa que está de parabéns, né? Por ter conseguido hoje ser um grande professor, né? Um belíssimo advogado. E é só orgulho para a cidade e para a família, tenho certeza. E para seus amigos também. Exato, exato. Meu pai, antes de falecer, ele demonstrava que ele tinha bastante esse orgulho, né? Ele se sentia orgulhoso, porque meu pai, ele não estudou muito, estudou só até a 7ª série, foi alfabetizado, né? Aprendeu a ler e era carroceiro. Ele não tinha formação. Então ele se orgulhava muito do filho que ele tinha, que ele viu crescer e que por meio da educação se tornou professor e advogado. Eu sou filho também de pessoa analfabeta, minha mãe é analfabeta, mas nem por isso ela deixou de me incentivar a estudar. Às vezes, quando criança, eu chegava da escola, e eu recordo como hoje, né? Ela pedia meu caderno para ver e pedia para que eu desse a leitura para ela. E ali eu lia e ela ficava sorrindo. E eu pensava que ela sabia ler. E só depois que eu cresci foi que eu descobri que ela não sabia ler. Mas ela nunca deixou de me incentivar a estudar. Como também eu tenho minha irmã Suzana, que sempre foi uma incentivadora nos meus estudos. E foi assim, por meio de Suzana, que eu cheguei. Tomei mais gosto pelo estudo, busquei seguir o exemplo dela também. Ela é professora, segui nos estudos. Quando cheguei no ensino médio, conversando com ela, ela me orientou que fizesse o magistério para ser professor. Só que naquele tempo, naquela época, meu sonho era ser advogado. Só que o que foi que eu pensei? Como é que eu vou pagar uma faculdade de direito se meus pais não têm condições? Aí eu disse, então eu vou primeiro ser professor e depois, futuramente, eu faço o curso de direito quando eu tiver condições. Então, optei pelo magistério, ingressei como professor em uma experiência que, na época, foi dada por José Menezes, de Alaide, que era secretário de Educação. Então, eu comecei a trabalhar de forma voluntária como amigo da escola, peguei experiência e assim que concluí o magistério, eu recebi uma oportunidade de trabalhar como professor e dentro da profissão eu me identifiquei, gostei muito. Hoje eu conto com 18 anos de professor no município, já atuei em vários povoados e dentro do meu trabalho eu venho contribuindo bastante com a população. Então, assim, eu já trabalhei 2 anos no povoado Água Branca, 2 anos na Tabela, 2 anos no Mané Joaquim, já estive professor na Lagoa Seca 2 por 2 anos, depois vim para o Bernardino, aqui no centro da cidade, onde trabalhei uns 3 anos, depois passei pela experiência de estar na Secretaria de Educação como coordenador geral dos 4º e 5º anos, fui coordenador na Escola Eliseu Santos,
e atualmente estava como professor na EJA no Maria Nilza. E assim, dentro da educação, eu já trabalhei como auxiliar de educação infantil, já trabalhei com turma multisseriada, já trabalhei com turma de sexto e sétimo ano, já trabalhei com turma de EJA, então assim, eu tenho uma experiência bastante gratificante na educação. E dentro de todas essas experiências, eu sempre contribuí bastante para a educação do meu município como professor. E recentemente, né, me formei também como advogado e tenho 5 anos, o qual eu exerço também a profissão de advogado e venho contribuindo bastante dentro da advocacia no município. Tudo bem. Muito bonita a sua história de vida, viu? O Anderson, então, por falar em educação, o que realmente te inspirou a entrar, né, nesta área e se tornar um professor? Rose, na época, o magistério ele estava em alta no município, né? Todo mundo sonhava fazer o magistério, porque basicamente era formando e já se tornando professor. Então, na época a gente tinha ou o ensino médio normal ou o magistério. Eu optei pelo magistério, só que quando chegou no meio do curso eu fiquei pensando como é que eu vou fazer o vestibular para passar na UFES. Na época era vestibular, não existia Enem. Então eu disse, eu vou ter dificuldade. Só que aí Deus, ele sabe de tudo, né? Às vezes a gente entrega na mão dele. E, na época, eu recebi uma oportunidade de poder fazer um vestibular que a UFES tinha feito as inscrições, né? Soltou as inscrições. E aí eu consegui passar em matemática em sexto lugar na UFES. Depois de 2 anos, o saudoso padre Raimundo, ele me deu uma oportunidade de trabalhar. E aí, só que eu não tinha como conciliar o trabalho e o estudo. Ele disse, venha trabalhar e você muda de curso. Aí foi quando eu tranquei o curso de matemática na Federal e vim fazer pedagogia. E aí deu para conciliar. Quando eu estava no segundo ano do curso de pedagogia, abriu o concurso público em Cristinápolis para professor, para magistério, eu já tinha o magistério. E assim, o que muito me alegrou naquela época e me deixou contente foi a simplicidade do prefeito na época, gestor, que era o saudoso padre Raimundo. Eu lembro até hoje, eu trabalhava no Manuel Joaquim e recebi a visita dele. Lá trabalhávamos contratados na época, eu, professora Zulmira e professora Nilma, e ele nos reuniu e disse, eu vou lançar um edital para concurso. Vocês estudem, porque no meu concurso não vai ter padrinho. E ali, aquele recado para mim foi bem aceito, bem-vindo. Assim que eu saí do expediente, passei na casa da minha cunhada, passei na residência da minha cunhada Raimunda e perguntei se ela tinha um LDB, que era essencial naquela época. Ela disse que sim. E naquela tarde mesmo, eu trabalhava pela manhã, à tarde eu já comecei a estudar para o concurso. Então, na época eram 20 vagas. Na prova, eu fiquei em 19º. Depois, por uma questão de prova de títulos, eu fiquei em 22º. Só que eu fiquei despreocupado, porque na época havia 80 contratados, então eu já sabia que eu seria chamado. E posterior ao concurso daqui, depois de 2 meses, foi lançado o edital do concurso de Tomar Dinheiro também para o magistério, mesma empresa. Então eu segui os estudos, lá eram 10 vagas, e eu disse, dessa vez eu fico entre os 3 primeiros colocados. E foi dito certo. Eu estudei tanto para a prova, me dediquei tanto, que eu estava visualizando a prova. E aí, quando eu peguei nas questões de professor, no dia da prova, eu lembro como hoje, eram 16 questões e eu só não sabia uma. Eu respondi as 16 questões em menos de 30 segundos, de 30 minutos. 30 minutos. E aí, eu só não sabia uma, e foi a única que eu errei. Na época, tinha conhecimentos do município, né, conhecimentos locais, eu também só não sabia uma. Em português, eu respondi, se eu tivesse deixado na minha primeira resposta, eu teria acertado as 8 que tinha. Mas aí eu voltei, analisei, modifiquei 4. E as 4 que eu modifiquei, eu acabei errando, sendo que eu estava correto, né? Porque às vezes gera essa dúvida. E aí, quando saiu o resultado, eu fiquei em segundo lugar lá em Tomarjeru. Algumas pessoas no município aqui em Cristinápolis chegaram a dizer que eu estava sendo apadrinhado pelo prefeito. E aí, meu irmão, o Wilson, eu acredito que ele ficou mais feliz
do que eu na época, que eu lembro do comentário dele. Quando eu passei em Tomar de Jeru, que ele disse, mande o pessoal agora da cidade dizer que ele passou em Tomar de Jeru porque o prefeito está apadrinhando ele também. Mas, assim, na época, hoje eu sou muito agradecido ao ex-prefeito Padre Raimundo, né, que já faleceu, pela essa atitude dele, de passar informando aos funcionários contratados que ia lançar o edital e dando uma oportunidade de que a gente já saísse à frente, né, se dedicando Exatamente. aos estudos. Para mim, eu estou vendo ele dizendo isso a você. Era bem a cara dele isso aí, né? Como sua formação em Direito influencia sua abordagem como educador? Assim, a minha formação em Direito, ela influencia na minha abordagem como professor, porque eu trago muitos exemplos do cotidiano para meus alunos. Então, assim, o Direito, ele é fascinante, ele é brilhante, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Às vezes o Direito ele acaba sendo justo para uns e injusto Para outro. para outros. As pessoas costumam reclamar muito, né? Ah, isso não é justo, isso não é justo. Eu estava até em um júri que você presidiu e você era o advogado, Advogado. não era Isso. do réu, não sei, e você ganhou até, não foi? Exato. Então, Eu assim, estava lá. eu advogo muito na área criminal, eu me identifico muito com essa questão de júri, e realmente há algumas injustiças, mas o judiciário, ele tem que sempre dar um respaldo à sociedade. E, às vezes, as pessoas, elas passam um determinado tempo detido até que se prove o contrário, entendeu? Aí, voltando à sua pergunta, como o direito ele vai influenciar na minha profissão de professor, ele me tornou um professor melhor, porque eu passei a enxergar melhor a educação, a enxergar o direito do aluno de aprender, o direito que o aluno tem ao respeito, a ser bem tratado, a ser bem cuidado, e me ensinou a garantir melhor a educação para os meus alunos, entendeu? A alfabetização. Eu trabalho mais com turma de quinto ano, então, assim, às vezes a gente tem nas turmas certas dificuldades, e eu sei que, assim, o direito, ele me mostrou que eu, como professor, eu tenho que exercer a minha profissão com zelo, com competência, com dedicação, e eu tenho que dar a oportunidade àqueles alunos de aprender. Então, eu tenho que buscar mecanismos, meios de garantir a eles a aprendizagem. Então, eu sei que se eu não garanto uma aprendizagem, eu posso futuramente ter uma punição. Então, o direito contribui muito com isso, para que eu me torne um melhor professor e para que também eu possa estar exemplificando para os alunos no dia a dia quais são os caminhos para aqueles que às vezes não buscam estudar, não buscam adquirir uma profissão. Eu sempre levo os meus casos de alguns processos para eles, explico, converso, mostro qual é o meu ponto de vista, Tudo o que bem. está certo, o que está errado. Às vezes até eu abro espaço para que eles discutam entre eles qual é o posicionamento, o que é que eles acham, né? E o engraçado é que tem alguns que eles dizem, não, mas isso está errado, que não deve ser assim. Aí depois que ele termina, eu digo, e agora, se você estivesse nesse lugar, o que era que você queria? Aí, realmente, é o que a gente chama do contraditório e ampla defesa, né? Porque, às vezes, julgar é fácil, mas se colocar no lugar do outro, Verdade. entendeu? Quais os maiores desafios enfrentados pelos professores atualmente? Atualmente, eu digo que um dos maiores desafios enfrentado pelos professores é o uso dos celulares em sala de aula, porque assim tá extremamente assim gritante. Os alunos eles estão perdendo essa noção de valorizar o professor em sala de aula e dando importância mais à questão ao celular, à internet, ao bate-papo, né, nas redes sociais, a analisar ver quem postou, quem curtiu, se chegou mensagem, se não chegou. A questão do uso do celular, ele é um dos desafios para os professores. E, principalmente, tem alguns alunos que, às vezes, eles querem afrontar, querem usar fone e tá ouvindo música. Aí você imagine, Rose, você professora na sala de aula, tentando ministrar um conteúdo, debater com os alunos, e ele com fone ouvindo música. Então, É terrível. graças a Deus, nas minhas aulas não acontece. Eu tenho uma turma
Hoje aqui eu estou afastado, né? Aqui em Cristinápolis, mas em Tomar de Jeru eu tenho uma turma de 5º ano. E lá, graças a Deus, eu não tenho esse problema, porque assim, os alunos, eu consigo dialogar com eles. Então, assim, no momento que eu estou explicando, eles estão prestando atenção. No momento que tem atividade, eles estão respondendo. Aí, aqueles que às vezes finalizam, eu digo, olha, está autorizado você mexer no telefone enquanto os demais finalizam. Mas os demais finalizando, a gente retoma, passa, avança, vai para a próxima aula. Eu não tenho problema, mas eu tenho escutado de muitos professores que é um dos maiores desafios hoje é disputar a atenção dos alunos com os celulares em sala de aula. Então, assim, eu deixo até um recado para as mães, né, de alunos que têm celulares aí, de 6º ao 9º, do 1º ao 5º, que já leve para a escola, que não proíba, mas que contribua com os professores, que dialogue com seus filhos, para que eles usem no momento adequado, para Mesmo não porque estar a educação vem de interferindo. casa, né? Exato. Que mudança você gostaria de ver no sistema educacional do município? Eu não entendi a pergunta, você poderia... Que mudanças você gostaria de ver no sistema educacional do município? Olha, como mudança educacional, assim, na educação no município, uma das mudanças que eu gostaria mesmo assim de presenciar seria essa questão do uso do celular nas Né? escolas, entendeu? Acho que a gente deveria ter algo que não proibisse, mas que tivesse regras. Que o aluno ele fosse para a escola, mas que na escola tivesse um ambiente onde ele pudesse Deixar. deixar o telefone, se um pai e a mãe ligasse, alguém atendesse, fosse passar o recado, na hora do intervalo, o telefone fosse permitido ao aluno para ele usar naquele momento do intervalo, ou em um momento até que o professor venha usar para fazer pesquisa, entendeu? E uma das, na verdade, assim, não é bem uma mudança, mas é uma contribuição maior que eu acho que o município deve investir mais, é no apoio aos pais de alunos que têm necessidades especiais. A gente sabe que nós temos o Centro de Educação, né, para os alunos especiais. Nas escolas, eles têm os cuidadores que acompanham, tem os psicólogos que acompanham, os psicopedagogos. Só que, no meu ponto de vista, os pais também eles precisam ter acesso ao psicólogo. Porque você imagine, você ter um filho que seja autista e, às vezes, cuidado da criança, mas, às vezes, esquece de cuidar dos pais. Então, os pais também precisam de um cuidado para saber, para entender o porquê está vivendo aquele momento e poder desabafar. Então, eu acho que o município ele precisa dar uma olhada a mais também, ter um olhar para os pais. Você pode compartilhar alguma experiência marcante ou um projeto que você realizou com seus alunos? Olha, como experiência, assim, uma experiência marcante que eu tenho, eu vivenciei no bairro Manuel Joaquim, acredito que foi em 2009, foi 2010, onde eu dava aula a um 5º ano pela manhã e à tarde a um 6º e 7º. E aí nós tivemos uma gincana municipal, onde foi dividido por equipes. E eu dava aula na turma do 7º ano, onde foi desenvolvida uma atividade com eles, e foi uma encenação do casamento caipira, né, que é tradicional aqui. Sei. E assim, foi uma vivência muito boa que eu pude perceber naquela comunidade o quanto de talento aquela comunidade, os alunos, os moradores daquela comunidade têm. Então, isso me chamou bastante atenção, que eu percebi que, assim, o bairro Mané Joaquim, nós temos vários talentos lá. E, assim, precisa-se ter um olhar para aquela comunidade, entendeu? Nós temos ali muitos artistas mesmo, muitas pessoas que tocam, que cantam, que dançam. E essa turma do 7º ano, na época, foi assim, foi uma turma que ficou marcado, entendeu? Porque, assim, tudo que era proposto para eles, eles faziam, eles participavam, davam o melhor, e eles eram os melhores, entendeu? Eles se dedicavam. Então, assim, essa apresentação que nós trouxemos foi muito marcante, porque foi algo bem feito mesmo.
eles se dedicaram. E nós temos também, na época, a participação de Acleciano, né, que é um excelente educador no município. Hoje está fazendo... Vai iniciar o doutorado, né? Então, assim, na época, eu ensaiava com os alunos e tem uma parte que ele ia ver como era que estavam os ensaios. Quando ele chegava lá, ele dizia, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aqui, corte ali. E aí ele sempre estava como se fosse... Dava o feedback final, né? Aí ele contribuiu muito também nessa época. Agora vamos falar um pouco sobre a sua candidatura. É que todo mundo quer saber, quer ouvir, né? O que motivou sua decisão de se candidatar, né, a vereador? Hoje você está como pré, né? Entendeu? Será? Então, hoje eu estou como pré-candidato, né? Pré-candidato. Em 2020, eu saí candidato. Então, lá atrás, o que me motivou foi porque, na verdade, eu cansei de só votar. E aí eu disse, eu cansei de só votar e de não ter uma Câmara de Vereadores que me represente. Bem. Então, isso em 2020, eu resolvi lançar meu nome como pré-candidato lá atrás, saí candidato, e aí fiz minha campanha na época, né, de forma honesta, de forma limpa, acompanhado dos meus familiares, e fiz uma campanha limpa. Fui bem votado, foi a primeira vez que saí candidato em 2020, tive 220 votos, fiquei como suplente. Então, lá atrás, o que me instigou, o que me incentivou a sair foi essa questão de não querer mais votar, de querer ser votado porque a Câmara de Vereadores não me representava. Aí você pode me perguntar, não te representava por quê? Porque nós não tínhamos, naquela época lá atrás, vereadores atuantes. Nós não tínhamos vereadores que visitassem uma comunidade para saber qual é a necessidade daquela comunidade, discutir com a comunidade qual é a necessidade. É uma melhoria em estradas, é uma melhoria na escola, é uma melhoria no posto de saúde, é uma melhoria na iluminação. Então, vamos fazer um requerimento para o gestor para tentar modificar isso. Então, como eu via essa omissão, essa carência da população de ser visitado por um vereador, eu disse, não, eu vou lançar meu nome e vou ver o que é que dá. Fiquei como suplente. Nessas eleições que se aproximam agora, de 2024, eu não iria lançar meu nome como pré-candidato, até que recebi um convite do vice, José Menezes, e do atual gestor, Sandro de Jesus. Recebi um convite deles, eles conversaram comigo, me incentivaram e disse que eu fui bem votado na eleição passada. E a política também precisava de pessoas com pessoas de respeito, de compromisso, Isso. que tivesse um olhar para o povo, para a população. Então, em diálogo com eles, eu resolvi lançar meu nome novamente como pré-candidato a vereador. Não tinha o interesse, mas em conversa eu resolvi. Então, assim, o que me instigou foi o diálogo com Sandro e com José Menezes. E aí tem uma situação que eu quero esclarecer, e às vezes as pessoas costumam dizer assim, o Anderson já é professor em Cristinápolis, é professor em Tomar de Jeru, já é advogado, não tem necessidade de estar pré-candidato a vereador. Eu quero dizer a essas pessoas que às vezes fazem esse comentário que a necessidade realmente não é minha de estar pré-candidato, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa financeiramente equilibrada. Eu tenho minha casa, tenho meu carro, minhas formações, sou professor, tenho pós em alfabetização e letramento, formado em direito, tenho pós em processo penal e direito penal. O que me levou a sair candidato, a pré-candidato, não foi a minha necessidade, e sim uma necessidade que eu vejo dentro da população, de representar o povo, de ir em busca de contribuir para a sociedade, para o povo. Porque a Câmara de Vereadores não é para pessoas que necessitam de emprego lá, não.
Realmente a Câmara de Vereadores precisa de vereadores que sejam vereadores atuantes, que pensem no povo, que Exatamente. vai exercer um mandato voltado para o povo, que contribua para o povo. Muito bem colocadas as suas palavras, viu? Porque, infelizmente, né, a gente está vendo aí essa política. Tem pessoas que votaram que acho que nem sabem, na verdade, quem são, né? Em quem votou, o porquê de ter votado. E às vezes nem conhecem o seu candidato, votou porque alguém indicou ou tal. E aí eu digo sempre, né? Tem que ser mais atuante, tem que ir à Câmara. Eu mesma gosto de ir para a Câmara, porque ali a gente vê. Apesar de que quem está ali não está ali porque eu votei, né? Mas é muito bom a gente saber o que eles fazem, né? Porque muitos só Exato. visam o bolso. Não Exato. tá nem aí para o povo, E né? tem algo que, assim, eu, enquanto cidadão, a população, enquanto moradores, né, as pessoas, enquanto moradores de Cristinápolis, a gente precisa analisar assim, eu vou escolher futuramente o meu candidato. Quais são os critérios que eu vou utilizar? A gente precisa olhar para os que estão pré-candidatos a partir de sexta-feira, candidatos. Eu preciso analisar assim, o que essa pessoa já fez no meu município, como essa pessoa já contribuiu, ou como essa pessoa poderá contribuir. Será que essa pessoa não está sendo mais um que vai entrar, se entrar e vai cruzar os braços e vai esquecer da população, da comunidade? O que é que essa pessoa vai desenvolver na Câmara de Vereadores, frente à Câmara de Vereadores? Será que tem projetos, propostas? Será que realmente sabe qual é o papel de um vereador, como deve agir um vereador? Então, a gente não deve votar por votar, a gente tem que ter critérios para escolher. E aí, cada um tem que ter seus critérios e analisar o perfil de cada pré-candidato e futuramente Exatamente. candidatos, né? E a gente vê que tem vereadores que não abrem nem a boca, né? A gente não sabe nem quais os projetos dele. Não sabe. Acho que até na votação não sabe o que é que está votando. E é muito importante, né? Muito importante para nós eleitores saber em quem a gente vota e o porquê de votar, né? Como você pretende equilibrar as responsabilidades de ser professor com as de um cargo público? Pronto. É outra questão assim que eu acredito que no decorrer da entrevista iria surgir. O que é que acontece? Eu sou professor em Cristinápolis e sou professor em Tomar de Jeru, além de ser advogado. E aí algumas pessoas dizem, ele quer 3, quer 4 empregos. Não, eu não quero 3, eu não quero 4. Como eu já sou formado em direito, eu tenho um conhecimento, a lei, ela tem as proibições legais quanto ao acúmulo de cargos de emprego. Então, hoje estou pré-candidato a vereador, futuramente candidato, e dando certo, eu vou ter que me afastar de um dos cargos de professor. O Anderson, você vai entregar? Não, eu vou me afastar, tipo, Tomar de Jeru, eu posso pedir 2 anos de licença sem remuneração, fico afastado. Quando exceder esse prazo, eu posso pedir em Cristinápolis 2 anos de licença sem remuneração, me afastar de Cristinápolis e voltar para Tomar de Jeru, sendo que só vou poder ficar com um de professor e a vereança, se caso futuramente eu vier a ser eleito. Então, eu deixo bem claro para a sociedade que eu sempre venho agindo dentro do que é legal, do que a lei permite. Jamais eu irei estar agindo de uma forma ilegal. Mesmo porque você já vai entrar sabendo, né? Que você vai ter que optar Exato. por um, né? Exato, com certeza. Então, a gente tem que ser honesto consigo mesmo. Isso. E você é um exemplo de honestidade. Como você pretende envolver a comunidade e os jovens em suas políticas públicas? Então, uma das minhas análises que eu sempre vejo no município é a questão da juventude, né? Hoje em dia, quando a gente vai buscar um emprego na sociedade, às vezes a sociedade ele requer que tenhamos a experiência profissional. Só como é que um jovem que sai do ensino médio vai ter uma experiência profissional se ele está saindo do ensino médio? Exatamente. Então,
Sabemos que temos essa lei aí dos jovens aprendizes e uma das minhas propostas voltada para os jovens é fazer valer essa lei dentro do município, cobrando para que seja implementada dentro do município. Hoje nós temos aqui no município praticamente 22, entre 22 a 24 unidades escolares. E se em cada escola nós tivermos aí 2 jovens aprendizes, um no turno matutino e um no turno vespertino, nós teremos aí quase 48 jovens tendo uma experiência profissional. Nós temos um comércio também assim enorme no município, né? E os comerciantes eles precisam ter esse olhar também para dar oportunidade aos jovens, como jovens aprendizes. Então, assim, futuramente a gente pode estar dialogando tanto com o futuro gestor quanto com os comerciantes para a gente ver o que a gente pode fazer por esses jovens. Como também está buscando parcerias com o Senai e o Senac para trazer cursos profissionalizantes para a população, para os jovens. Tudo bem. De que forma a educação será uma prioridade em seu mandato, caso seja eleito? Então, essa questão da educação ela sempre foi prioridade para mim, né? Eu sou professor, 18 anos como professor, então jamais eu vou deixar de olhar para a educação. Aproveito também a oportunidade, né, para mandar um abraço a todos os professores da rede municipal e da rede estadual e das redes particulares de Cristinápolis, que são professores bastante competentes e que faz a educação acontecer. Nós temos uma educação de qualidade, externo também para os professores, e serei sempre a favor dos professores. É uma classe que luta diariamente, é uma luta árdua, não é fácil. Eu reconheço o nosso trabalho, né? Eu sou professor, então eu reconheço bastante a nossa luta. Então, a educação ela deve sempre ser prioridade. E uma das minhas prioridades na educação, quanto em direção dirigido aos profissionais da educação, aos professores, eu vou buscar sempre valer que seja feito, não, eu vou estar sempre buscando que os direitos dos professores sejam colocados em prática, né? Os professores sejam valorizados no município. Os professores no município hoje estão desvalorizados? Não. Os professores hoje recebem piso. Nós temos aí 4 anos, 4 anos recebendo piso. É diferente de outros municípios. Eu não vou estar citando nome, mas tem municípios que eu conheço e tem 5, 6 anos os quais os professores não recebem piso. E a educação ela vai ser prioridade no meu município, porque assim, para mim, no meu mandato, porque eu vou sempre buscar contribuir para a educação. Eu sempre visualizo que na escola pública há algumas situações onde tem alunos, estudantes, que eles precisam de uma oportunidade no contraturno que ele estuda para aprender. Eu me deparei com uma situação em 2013, onde eu tinha uma turma de 36 alunos. E dentro dessa turma de 36 alunos no terceiro ano, eu só tinha 9 alunos alfabetizados. Então, eu precisava de alfabetizar muitos alunos. E aí, só de uma família eram 5 irmãos. E eles não estavam alfabetizados. Então, no meu ponto de vista, naquela época, a escola ela teria que fazer uma intervenção. Pegar esses alunos e colocar no contraturno como se fosse um reforço para tentar alfabetizar essas crianças. Então, se eleito for, futuramente, eu vou buscar que o município ele venha criar espaços para contraturnos, para ofertar esse reforço para aqueles pais que não têm condições de pagar um reforço escolar para os filhos, para a gente ter uma população alfabetizada, a população os alunos saírem do 5º ano já alfabetizado, porque às vezes acontece do aluno chegar no 5º ano e não estar alfabetizada. O ser humano, ele enquanto uma pessoa humilde, ele precisa ter pelo menos o conhecimento, ser alfabetizado. A gente precisa incentivar a alfabetização, que é a base. Uma turma de 5º ano, né, saindo
lendo, produzindo, interpretando, dominando as 4 operações básicas, do 6º ao 9º ele consegue caminhar tranquilamente. Então, a gente precisa investir nas séries iniciais, né? Cobrar da base, cobrar mais um pouco da base, mas dando condições e oportunidades, tanto aos profissionais quanto aos estudantes e aos familiares, né? A gente precisa dar esse feedback, esse apoio à população. Exatamente. Olha, o pessoal está interagindo aqui no chat, viu? Muito obrigada, gente. Vamos aqui ler um pouquinho. Olha, tem muita gente, viu, Anderson? Roosevelt, meu irmão, que adora essas coisas. Boa noite a todos. Noêmia, boa noite, boa noite. Marlúcia Rose está saindo. Maria Raimunda, boa noite. Com certeza é um orgulho mesmo para a família. Que lindo, né? Noêmia diz, muito bem, pessoas de bem. João Vitor, bora, professor Anderson. A Heloísa diz, boa noite. Matheus Vieira, Cristinápolis, bem representada. Jefferson, boa noite, meu querido, pra cima. Maísa diz, sou fã. Só coisas boas, né? Tem muitos e muitos outros comentários. É porque se eu for ler aqui, vamos passar a noite todinha e não vou poder entrevistar. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Para não fugir aqui. Mente. Vamos lá. Quais suas ideias para melhorar a segurança pública e o acesso à justiça na comunidade? Então, hoje sabemos que o alto índice de violência, né, no município aumentou. Então, assim, para melhorar a segurança no nosso município, eu acredito que a gente precisa pensar em um monitoramento eletrônico, monitoramento por câmeras, onde será acompanhado por questão de pessoas já preparadas para estar como se fosse vigiando a cidade por câmaras, porque hoje, até para uma segurança também dos comerciantes, né? Os comerciantes poderem ficarem mais tranquilos. Então, eu acredito que nós temos que investir numa monitoração eletrônica, onde tem que se ter uma central, entendeu? Onde tem que ter uma central. Nós temos aí hoje a implementação da guarda, que está contribuindo bastante no nosso município. A Guarda Municipal está de parabéns, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Percebemos que vem trabalhando em parceria também com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E eu acredito que nós precisamos melhorar a questão da segurança, principalmente aos finais de semana, né? Porque o fluxo do policiamento no final de semana diminui muito. Então, às vezes, fica uma viatura só da militar com 4, no máximo 4 policiais, para dar assistência ao município. Então, fica pouco demais, né? A Polícia Civil, eles não costumam ficar, às vezes, aos finais de semana, sábado e domingo, é mais a militar. Então, eu acredito que a monitoração eletrônica em todas as ruas e tendo uma central para acompanhar, para ver o movimento de pessoas que chega, que sai, que desce de carro, eu acredito que a gente daria uma melhorada na segurança, entendeu? E eu acredito que a ampliação também da Guarda Municipal, né? Propor aí futuramente um concurso público para ampliar o número de guardas, para ver se a gente consegue dar uma segurança melhor para a população. Porque a gente tem que pensar sempre na população, no povo da cidade. Exatamente. Vamos agora falar das obras. Você está percebendo que Cristinápolis ultimamente virou um cartão postal, né? Praças, creches. O que você tem a nos dizer? Rapaz, eu mesmo, como morador, né, de Cristinápolis, hoje eu estava fazendo uma caminhada logo cedo, e aí tive a oportunidade até de caminhar com o irmão Edilson, evangélico, e eu discutia isso com ele. Edilson, eu dizia a ele, hoje caminhando nesse parque, eu fico extremamente feliz de ver os avanços no município. Eu disse, olha esse parque, logo cedo tinha uma turma jogando vôlei na quadra de vôlei, outra turma jogando futevôlei, tinha uma escola particular que era o Monteiro Lobato, que estava ocupando a quadra, fazendo sua aula de educação física, as pessoas em volta, ao redor, caminhando. Então eu disse, olha que obra bonita foi esse parque inaugurado.
Aí ele disse, realmente. Aí eu disse, nossa cidade virou um canteiro de obras. E aí ele começou a rir, disse, foi. Aí eu disse, veio a quadra do bairro São Francisco, a reforma da quadra, né, foi entregue, a reforma da quadra do bairro Mané Joaquim. Aí eu comentando com ele, eu disse, você já viu como ficou bonita a escola do bairro Santa Clara? Ele disse, não, eu já passei lá a creche. Eu disse, não, a creche é outra, eu tô falando da escola. Aí ele disse, eu não vi não. Eu disse, busque um tempinho aí seu e vá presenciar como a escola ficou bonita. Tá parecendo escola de capital, entendeu? Uma Perfeita. escola bastante bonita, bem aconchegante para aquela comunidade local ali, que eles mereciam há muito tempo que a escola não se tinha uma reforma. E aí eu comentei com ele, é calçamento para todo lado, é calçamento na Colônia, calçamento nos Abelê, no Caixão de Pedra, na Lagoa Seca 1. Então, assim, eu externo meus parabéns à administração, que continue sempre olhando para o povo e fazendo em prol do povo, porque foram eleitos para representar e buscar melhorar a qualidade de vida do povo. E E estão realmente fazendo, estão né? fazendo, estão cumprindo com o seu papel. Exatamente. A colônia mesmo, 40 anos para calçar, né? Segundo informações, e agora a calçada. Graças a Deus. Vamos falar agora sobre a saúde, né? A saúde que é bem vista, né? Na cidade, nas cidades vizinhas até, no estado é referência. Eu acredito que hoje, assim, no estado, a saúde de Cristinápolis, ela está entre as primeiras colocações. Eu sou professor em Tomar Dinheiro, como eu já disse, e muitos professores lá mesmo comentam que algumas vezes que precisaram de médico, vieram e foram atendidos em Cristinápolis. Então, assim, eu quero deixar aqui meus parabéns à secretária de Saúde e primeira-dama, a doutora Tati, pelo excelente trabalho que ela vem desenvolvendo. E não só ela, como toda a equipe dela, né? E recentemente eu entrei em contato com uma situação com ela disse, doutor, eu vou só verificar aqui. Ela disse, olha, ele tem atendimento dia de terça e dia de quinta. Então eu achei gratificante assim que ela sabia o dia de atendimento em uma comunidade. Ela disse, não, nós temos médico. E assim, as especialidades que hoje tem no município, né? Que geralmente era só um clínico geral, Isso. entendeu? E não tinha tanta Cardiologista, ginecologista, fisioterapeutas. psicólogo, psiquiatra, o CAPES mesmo, eu converso muito com a diretora do... É Acho que de Jane, né? a diretora do CAPES é Dijane, ela me contando. Eu disse até a ela que o trabalho do CAPES deveria ser mais exibido, né, mais demonstrado dentro da população, porque assim, lá elas trabalham, elas têm psiquiatra, elas têm psicólogo, ela tem enfermeira, tem os técnicos. Então, assim, é um trabalho muito bonito que o CAPES vem fazendo no município. Muito, muito bonito. E sem contar a questão do hospital, né? Da clínica 24 horas, que não falta Médico. plantão nenhum. Não, é. E Oi? são médicos renomados, né? Exato. E sem contar também a questão da farmácia, né? Básica, A farmácia básica. que funciona lá. Às vezes é muito gratificante você sair de uma consulta, passar na farmácia e ter aquele medicamento. É verdade. Porque sabemos que hoje está tudo caro e às vezes a gente não está com dinheiro, com condições de comprar um medicamento, e você tendo ali essa disponibilidade é muito, muito gratificante. Isso mesmo. E além de clínica, virou até maternidade, né? Porque de vez em quando é feito parto lá, né? Exato. E assim, como sugestão, né? Eu deixo minha sugestão, estava comentando, eu acho que está no tempo de se pensar de futuramente fazer uma implementação no hospital, na clínica, de uma sala de raio-x. Eu acho que é para ficar perfeito, né? Para dizer assim, às vezes a gente sofre algum pequeno deslize, pode quebrar uma perna, quebrar um braço, ou sei lá, ter alguma fratura, alguma coisa que a gente precisa ver no raio-x. E aí, às vezes, a gente não tem aqui, a gente precisa ir até a distância. Então, acho que está na hora de se pensar nessa ideia, numa proposta dessa, de fazer essa implementação. Como a doutora Tati aí, nossa secretária, fazer um estudo, né, de como fazer essa implementação, de onde vai sair essa verba para essa implementação e
buscar, né, melhorar mais ainda. Doutora Tatiana, se estiver nos ouvindo, por favor, viu? Só falta isso. Pra fechar com chave de ouro, viu? Porque está de parabéns a saúde. A gente nunca viu uma saúde tão presente como está vendo agora. E nós tivemos recentemente também, né, que foi inaugurado aí em parceria com a Saúde, o CRAN, né, que é o Centro de Referência de Assistência à Mulher, né, onde nós temos o Dr. Moisés como advogado do CRAN, tem uma psicóloga também, eu não sei o nome da psicóloga, mas está funcionando aqui na Rua do Forródromo. Evelyn. Evelyn. E o pessoal está dando muita assistência às mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Está fazendo um trabalho muito gratificante dentro da população. Em tão pouco tempo que foi inaugurado, mas já está dando bons frutos. Recentemente eu vi uma campanha deles do Agosto Lilás, conscientizando, tiveram em delegacia e em outros órgãos. Então, assim, nós não devemos esquecer de registrar nessa presença do CRAN. O que é bom tem que ser registrado. Exato. Né? Vamos agora falar sobre um pouco da sua vida pessoal, né? Quem são suas maiores influências ou inspiração de vida? Olha, minha maior influência e inspiração de vida é o meu pai, que já se foi. Porque, assim, nele eu sempre vi o exemplo, a honestidade, a dignidade e o bom caráter. Então, assim, eu sempre me inspirei na pessoa que ele era digna. Eu não falo profissionalmente, porque na profissão dele eu não queria para mim, né? Mas eu estou falando assim, como pessoa, como exemplo de homem, de ser, de homem de caráter, de boa índole. Eu aprendi com ele que emprestado é emprestado e dado é dado. Às vezes eu pedia dinheiro emprestado a ele e ele dizia que não ia pagar. Ele disse, de jeito nenhum, você vai ter que me pagar. Minha mãe toda. Você vai ter que me pagar, porque eu não lhe dei, eu lhe emprestei. Então, você pode até me pagar e eu lhe devolver, mas aí eu vou lhe dar. Mas você tem que aprender que o que você pegar emprestado, você tem que devolver. O que você comprar fiado, você tem que pagar. O homem ele tem que honrar suas calças. Então, as dívidas em primeiro lugar. Aprenda uma coisa, água, energia, gás, tudo tem que ser pago primeiro para que você não possa estar pedindo aos outros. Então, honre o homem que você tem que ser. Então, assim, dos meus maiores exemplos é meu pai. Com minha mãe também, porque ela é uma pessoa muito digna também, muito honesta. E são exemplos, são meus maiores exemplos. E profissionalmente foi a minha irmã, Suzana, e tem a minha... Eita, Suzana falada. Suzana. Porque Suzana, na verdade, ela foi a irmã-mãe. Quando eu era criança, eu gostava muito dela. Eu era tido dentro de casa como se fosse o bicho do mato, porque eu só gostava da minha mãe ou de Suzana. Então, teve um período que ela precisou ir morar em Aracaju e eu adoeci. Eu fiquei doente, passei um tempo doente, era criança. E aí minha cunhada Raimunda chegou a me levar algumas vezes para Aracaju para ter que visitar ela. E às vezes era uma doença emocional. Quando eu chegava lá, não tinha doença nenhuma. Então, Falta de Suzana. Era a falta de Suzana. Então, ela é uma irmã que é considerada mãe, né? A gente tem um carinho de irmã-mãe, ela de irmã... eu de irmã, filho, e ela de... como se fosse minha mãe. Exato. Ela tem esse exemplo. E tem a Raimunda também, minha cunhada, que foi uma grande incentivadora nos estudos e contribuiu bastante para que eu ingressasse, né, no mercado de trabalho. Eu lembro que teve uma época que eu fui contratado, e aí quando eu fui buscar meu encaminhamento, na época, aí disseram que eu não tinha tido padrinho. E aí eu liguei para a Raimunda e disse, Raimunda, eu não vou poder ir trabalhar aí que eu não tive padrinho. Ela, que conversa é essa? Aí vem ela lá da escola, já foi direto na época, conversar com o gestor, aí disse, pronto, você não precisa nem ir, vá direto para a escola que eu já peguei seu encaminhamento, a sua madrinha já pegou. Então, ela é um grande exemplo também. Exatamente, que eu tenho, entendeu? É verdade. E uma excelente cunhada, que teve sempre bastante zelo aí, cuidados com meu irmão. Vamos mandar aqui um abraço pro pessoal que está assistindo a gente, né? Um abraço aí para quem está assistindo. Tá bombando, viu? O que você gosta de fazer em seu tempo livre para recarregar suas energias? Olha, no meu momento de, assim, livre mesmo, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pela minha cidade e sou apaixonado pela minha família. Eu gosto muito de estar com a minha família. Na sociedade, poucas pessoas vão me ver assim, em bares dentro da sociedade, a não ser período de festa.
Então, às vezes, assim, eu gosto de estar reunido com a minha família, de conversar, de bater um papo, às vezes tomar uma cervejinha e de praticar esportes, entendeu? Hoje eu dei uma paradinha um pouco, mas assim, eu pedalava, caminho, malho, então eu tenho uma vida bastante ativa e que renova as minhas energias. Mas para renovar mais minha energia mesmo, eu preciso estar mais presente com a minha família. Eu gosto de estar com minha família. Eu sou um cara muito Base. família. Todo período de Natal, eu sempre estou com a minha família, a gente se reúne praticamente todo mundo, a gente faz amigo secreto. Dentro de 35 anos de idade que eu tenho, eu só tive um Natal que eu passei fora, e assim, foi o maior arrependimento da minha vida, porque quando eu estava viajando, eu estava indo para a Barra de São Miguel, e no meio do percurso, minha mãe ligou e disse: "Você me abandonou". Aí eu prometi para mim mesmo que, enquanto vida eu tivesse, eu jamais me afastaria da minha família no período de Natal. E principalmente depois que eu perdi meu pai, é que eu não me afasto mesmo. Eu gosto muito de estar com a minha família, me sinto bem. E assim, algumas pessoas às vezes dizem: "Eu gosto de você porque você é humilde, você se tornou professor, você se tornou advogado, mas você não perdeu a sua essência". E nunca vou perder. Eu sei muito bem quais são as minhas raízes, as minhas origens. Você vê que a gente até brinca, né? O seu nome é o Anderson. Eu lhe conheço como Guducho, que será bem É, gordinho. E até hoje, né? Porque você é doutor. E eu chamo de Guducho e você nunca me disse, Rose, não, meu nome é doutor Anderson, né? E aí a gente vê a sua não, humildade. para mim não tem diferença, doutor, professor, Guducho. Anderson, advogado, Guducho. Uma vez eu estava em uma audiência e eu não sei se a pessoa está na live, está assistindo, que foi a professora Maria José. E aí, não sei, aí no meio da audiência ela disse: "Ô Guducho". E aí a juíza ela disse: "Quem é Guducho?" Não sei o quê. Aí eu comecei a rir. Eu disse: "Sou eu, excelência". Aí ela disse: "É o apelido". Eu disse: "É". Aí começamos a rir e para mim não fez diferença e não faz, entendeu? É o mesmo. É, isso é muito bonito, né? Exato. É, como você lida com as críticas e os desafios de estar na política e na educação? Eu já fiz essa pergunta. E são Não. tantas. Já fiz? Não, né? Tá terminando até. A questão de críticas é normal, ela vai acontecer sempre, né? E assim, como é que eu lido? Eu, assim, eu não absorvo, na verdade, a crítica, entendeu? Eu analiso que quem acorda de manhã cedo, às vezes calça um tênis, vai caminhar, vai malhar, depois volta, toma um banho, toma um café, vai para o escritório, trabalha, advoga, atende, vai para a audiência, depois vai para a Jiru, dá aula, volta, vem para Cristianápolis, vai dar aula, volta, faz todo o trabalho, e sempre com competência, com compromisso, sou eu. Então, assim, não é as pessoas que fazem a crítica que faz o meu dia a dia acontecer, quem faz sou eu, então eu costumo não absorver. Hoje, eu aprendi a ser bem mais controlado. Hoje, se uma pessoa dizer, falaram isso de você, vai ficar por isso mesmo. Há muito tempo atrás, quando eu não tinha essa maturidade toda, eu poderia até tirar uma satisfação, mas hoje não, eu ignoro e a vida que segue. E futuramente, aí, às vezes, Deus até se encarrega de colocar a pessoa lado a lado com você e a pessoa perceber que aquela crítica que Que foi fez feita. foi uma crítica Desnecessária, infeliz, né? É. desnecessária. Vai dizer: "Olha, é totalmente o contrário do que eu pensei". É porque muitas das vezes as pessoas criticam sem nem conhecer a pessoa, né? Ou então gostaria de ser você. A verdade Exato. é essa, né? Já estamos terminando nosso podcast. E se você pudesse dar uma mensagem final aos ouvintes, qual seria essa mensagem? Aos ouvintes, né? Eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou deixar uma mensagem final para os meus alunos e para todos os alunos do município de Cristianápolis, sejam eles da rede municipal, da rede estadual, da rede particulares. O recado que eu deixo a vocês para vocês estudantes, é que vocês continuem estudando, que vocês acreditem nos seus sonhos e aqueles que são de família humilde, não deixem seus sonhos serem frustrados, porque nós, enquanto seres humanos, a gente pode sim realizar nosso sonho. Eu sou um exemplo de um ser que realizei meus sonhos através da educação, através dos estudos. Eu venho de família humilde, filho de carroceiro e de dona de casa analfabeta, e hoje sou professor e advogado porque eu acreditei em mim,
acreditei na educação pública, acreditei nos professores e segui. Então, vocês sigam, continuem seguindo nos estudos de vocês e vocês conseguem realizar o sonho de vocês. E para os demais que não são estudantes, que vocês sejam incentivadores dos estudantes para que eles trilhem em um caminho justo, digno e que realizem seus sonhos. Sejam aqueles que contribuem para uma sociedade melhor e justa e de paz. Deixo um abraço a todos. Viu? Então, pessoal, mais uma live, graças a Deus, né? Que foi sucesso. Só temos a agradecer Eu a que agradeço o participação, convite. a você, né, que esteve aqui com a gente, que acreditou, né? E graças a Deus deu tudo certo, respondeu tudo certinho. Eu acho que não deixou ninguém, né, com uma pulga atrás da orelha. E desejo a você todo o sucesso do mundo. E aqui está de portas abertas para você ou qualquer um que queira fazer o uso. Obrigado, Rose. Eu que agradeço ao convite, né? É uma satisfação poder estar aqui. Deixo claro para você e para quem está ouvindo, né, que a gente fica às vezes nervoso e depois, no decorrer, a gente vai aperfeiçoando pela tranquilidade que você passa, né? Deixa que eu deixo você bem à vontade, né? Eu não interrompo em nada, porque tem pessoas que interrompem tudo, eu não. Deixo você falando, e depois eu vou perguntando, porque tem que interromper, né? Fico extremamente agradecido pela oportunidade e pelo convite, viu? Deixa aqui meu abraço. Sabe que você é caro. Obrigado. Obrigada a vocês que esteve com a gente esse tempinho, são quase 50 minutos de live, né? Então, a hora de dizer tchau é agora. E semana que vem tem mais, viu? Fiquem ligados.